Mas tu falaste aí do follow the money, Suma. Acho que o grande fato ontem não foi nem a inclusão da Zambelli na Interpol, a revelação de que ela está na Itália efetivamente, né? Acho que foi o Bolsonaro, o réu confesso, né? Ele é o réu confesso do Tim Maia, né? O Bolsonaro confessando que entregou 2 milhões ao filhote dele lá nos Estados Unidos. E aí fica assim, a grande questão, né? Duas grandes questões. Né? O primeiro lugar é como é que ele faz chegar a 2 milhões aos Estados Unidos. Pois é. Com tanta tranquilidade, né? E o segundo ponto, da onde que ele tirou esses 2 milhões aí, né? Porque não é assim, né? Parece que 2 milhões sabe? Vai ali no caixa e tira... Saca aí, me saca 2 milhões aí que eu tenho que passar pro meu guri que ele tá fazendo um aperto lá, tá passando um apertinho ali. Pois é, uma coisa assim que... E uma coisa importante, né? Como o Eduardo Bolsonaro está sendo investigado pelas ações dele lá nos Estados Unidos, por querer sancionar ministros, por atuar contra a soberania do Brasil e tem uma série de crimes aí, né, que o PGR elencou muito bem ali no pedido de abertura de investigações, né? O Bolsonaro, no momento em que ele confessa que mandou 2 milhões para os Estados Unidos, ele é partícipe, ele é copartícipe dos crimes que estão sendo investigados ali, né? Financiador é o caixa do cara, é o caixa dos crimes, né? Então, vem aí talvez mais uma denúncia contra o senhor Jair Bolsonaro, né? Ele e o filho dele juntos, sentadinhos no banco dos réus aí nos próximos meses, talvez. Né? Eu falei num espaço aí que eu ocupei, Suman, que eu acho que esse inquérito, essa investigação do Eduardo Bolsonaro e agora o Jair entrando junto aí, e vai aparecer outras figuras neste mesmo inquérito, né? Eu acho que ele vai tramitar muito rápido, acho que a PF faz o relatório rápido, o Gonê, eu acho que vai oferecer a denúncia muito rapidamente também. Acho que a gente não vai precisar esperar os 2 anos que a gente esperou aí do inquérito do golpe. Eu acho que esse vai tramitar de uma forma muito rápida, porque eu acho que o Supremo tem todo o interesse em colocar o Eduardo Bolsonaro rapidamente sentado no banco dos réus aí. Ô Poutinho, e você acha que a Zambelli aí tem prazo de validade, ou você acha que ela consegue resistir? O que eu falava pela manhã, até em tom de metáfora, é que nem o Pablo Escobar conseguiu escapar há muito tempo, né? Quando foi para a rota de fuga mesmo, e olha que ele tinha planejamento e rede. A Carla Zambelli foi cabelos ao vento, gente jovem reunida, né? Eu acho que é questão de tempo e ela volta, ou voltam ela. Como é que você vê isso, Portinho? Eu acho que a Zambelli vai ser rapidamente localizada pela Interpol e extraditada. Tem vários fatores aí, né? Em primeiro lugar, as autoridades italianas não vão queimar cartucho com Carla Zambelli, né? Fazendo defesa. Se os parça dela aqui no Brasil abandonaram completamente, né? Veja, né, Suman, que nenhum deputado, eu não acompanho muito as redes desses caras aí, né? Mas os programas que eu assisti da nossa turma, da mídia progressista, não vi nenhum deputado sair em defesa dela, né? Então ela tá... Isso já vinha de longa data, né? Ela sendo abandonada, desde que ela fez o episódio lá da pistolagem, de correr atrás do indivíduo, aquele na véspera da eleição, ela foi... se tornou uma persona não grata ali na esgotosfera bolsonarista, né? Então, se ela foi abandonada pelos parças, dificilmente as autoridades italianas vão comprar uma bronca dessas com o Brasil, né? Porque isso, a questão da extradição, né, Suma, é uma questão diplomática, né? Em primeiro lugar, antes de ser judicial, ela é diplomática. Não adianta os ministros de tribunais terem vontade de fazer extradição, tanto que ela começa, né, Suma, através do Ministério das Relações Exteriores. Quem tem que pedir a extradição da Carla Zambelli não é o ministro Alexandre de Moraes, não é o julgador do caso, é o Ministério das Relações Exteriores, para a gente ver o nível que tramita um pedido de extradição, né?
Então, eu acho que, desse ponto de vista diplomático, ela não terá acolhimento das autoridades italianas. A Interpol, eu acho que fará o seu... A Interpol sempre faz o seu trabalho com uma certa celeridade até, né? E eu acredito que ela será localizada e será mandada embora para o Brasil. Uma questão importante nesse ponto é que os crimes pelos quais ela foi condenada aqui no Brasil são tipificados lá na legislação italiana como crimes tão graves como aqui no Brasil, né? Até as penas são bem próximas, né? Então é outro fator que joga contra, né, a expectativa dela de ficar eternamente lá na Itália foragida, né? Deixa eu até compartilhar uma tela aqui contigo, Austin. Não sei se tu conhece o... Deixa eu até ver o nome dele aqui. O Valdeci Urquiza. Conhece o Valdeci Urquiza? Eu acho que não, rapaz. Nunca ouviu falar dessa figura? Será que eu conheço? Vou botar na tela aqui, ó. Chega a dar até medo, ó. Tem mais esse fator aqui, ó. Ah, sim. O Lula foi encontrar ele na França, né? Valdeci Urquiza, ó, é o atual chefão da Interpol, ó. Delegado da Polícia Federal, foi indicado... Um péssimo dia para ser Carla Zambelli, né? Em novembro de 24, ele foi indicado para assumir o posto nesse ano, ele assumiu esse ano, o mandato dele é de 5 anos, né? Tá aqui, ó. É o cara que vai mandar a turma atrás da Zambelli, ó, Valdeci Urquiza. Tem mais esse fator, né? Que espetáculo. O Lula, e não sei se já encontrou, mas foi para encontrar ele também, né? Ia dar uma passada na Interpol ali. E certamente não vão falar do quão linda tá a Torre Eiffel, verde e amarelo, né, o Portinho? Sim. Papa Zambelli, busca lá para mim, né? Vai, busca para mim, mais ou menos assim. Aliás, tem a Zambelli, tem o outro, o blogueiro que está nos Estados Unidos lá também. Não sei se aquele está na lista da Interpol. Não. Tanto o Alan dos Santos quanto o Figueiredo, o Alexandre de Moraes pediu e a Interpol negou, tá? Isso é um pretérito. Interpol, para ver que não é para colocar a Zambelli na lista da Interpol, não foi assim, levanta o telefone e bota que eu estou pedindo aí, né? Bota que é uma decisão do STF. Não, o Alan dos Santos foi pedido e a Interpol negou, rejeitou. Né? Diz que não configurava justificativo para ela estar na lista vermelha da Interpol. Já a Zambelli foi imediatamente. Tu vê que isso que eu falei da Zambelli ter a reciprocidade de tipificação penal, né, do crime, o Alan dos Santos ele já não tem, né? O Alan dos Santos ele está se livrando um pouco porque a legislação lá dos Estados Unidos não prevê o crime que ele foi condenado aqui no Brasil, né? Sim. Então tem todas essas questões aí, né? Mas tu falaste, Sumo, da Torre Eiffel em verde e amarelo, né? Esse é um tema que eu queria abordar contigo aqui. Bora. Claro que a gente fica feliz aí com a repercussão que o Lula está tendo na Europa e tal, né? Mas tu vê a diferença de cobertura, né, Sumo? E eu nem vou falar da mídia corporativa, né? Porque a mídia corporativa ela está jogando para baixo tanto a viagem para a China e a Rússia como essa para a França, né? Eles sempre vão buscar um detalhezinho ali, uma janjada, digamos assim, né? Uma janjada para botar para baixo o que o Brasil está fazendo, não é nem o presidente Lula, é o que o Brasil está fazendo no exterior, né? Mas, cara, eu achei impressionante. Ontem eu entrei no Instagram aí para dar uma olhada. O pessoal do nosso campo deslumbrado com a Torre Eiffel verde e amarela, com o Lula na França e tal. E é diferente, cara, a abordagem do nosso pessoal em relação a essa ida do Lula para a França e a ida do Lula para a China e para a Rússia, sabe? Tu vê que como é arraigado, cara, essa questão assim do ocidentalismo, né, da Europa como berço civilizacional do mundo, quando não é, né? A gente sabe que não é. O berço civilizacional do mundo está lá no Oriente, né? O pessoal, infelizmente, não se dá conta disso, né? E não só o berço civilizacional, como o futuro da humanidade também está lá no Oriente, né? Então me chamou muito a atenção, assim, como o pessoal está deslumbrado com a Torre Eiffel em verde e amarelo.
E eu já fico assim, sabe? É meio pouco demais, né? É meio, sei lá, meio tacanho, né? Tacanho, acho que é a palavra, né? Exato. Tem uns termos aí que o pessoal usa, é meio cringe até, né? Pode ser. Pode ser. Agora, e vamos combinar, né, Portinho? Pô, é importante, o Lula tá com toda essa pompa e circunstância, mas esse bromance com o Macron aí, o seguinte, ó, não podemos esquecer que o Macron é parceiro da Ucrânia, né? É exatamente isso que eu quero dizer. O Lula está lá se encontrando com um cara que é parceiro da Ucrânia, que é De Israel. um dos caras que ajudam Israel Uhum. muito efetivamente, né? O Uhum. pessoal até vai dizer, mas o Brasil também ajuda, exporta petróleo, não sei o quê, mas, gente, o Macron Mas não manda exporta arma, arma, né? manda É, armas, exatamente. tá? As armas A que os arma que caras está na lá mão dos soldados israelenses para matar aquela criança chegou pelo barco francês. Exatamente. É. E outros produtos aí das redes de espionagem, a França tem. Uhum. A França tem uma ligação com Israel umbilical na questão da Argélia lá. Quem treinou os soldados franceses para torturar os argelinos e todas as colônias africanas ali da França, Israel sempre teve junto com a França nessa questão colonialista aí, né? Então, olha, é difícil de engolir, assim, querer que. E o próprio Lula, tu vê que o próprio Lula gosta do Macron, né? Ele se Não, dá para sente ver que eles têm bem ali. afinidade tanto, né? Isso é inegável. Isso é inegável. Eles têm uma atmosfera, uma coisa assim, que parece até que viveram uma vida juntos, né? Exato. E a questão, por exemplo, a questão econômica para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, tá? Nós não vamos ter nem nada. Esse acordo do Mercosul aí, até acho que é uma questão que muito pouco debatida aqui no Brasil. Tem muita gente que só critica. Ele tem algumas coisas que são boas ali, importantes para nós, mas ele é um acordo que vai reforçar ainda mais a nossa condição de economia dependente, a condição do Brasil como um grande fazendão de produção de grãos e commodities, né? Ele não ajuda na questão da industrialização. Da onde que pode vir coisas boas para a nossa industrialização? Da China, da nossa relação com a China. Que inclusive eu ouvi algumas entrevistas aí do Elias Jabbouri, eu acho que ele tem toda a razão, que o Brasil, inclusive, está indo mal na relação com a China, né? O Brasil não está explorando a relação com a China como deveria para efetivamente turbinar a nossa industrialização, né? Nós estamos por culpa nossa, né? Não por culpa da China, porque a China estaria aberta para que a gente O tivesse trem tá ali, falta pegar o trem, né, o Portinho? Exatamente, o trem está passando ali e o Brasil, infelizmente, não está querendo pegar esse trem do boom da industrialização mesmo, que era o que a gente deveria estar fazendo aí nas nossas relações com a China, com os BRICS, né? E, enfim, lá na França, olha, não tenho nenhuma expectativa de que da França vai vir alguma coisa positiva para a nossa economia, né? Talvez o que pode vir de positivo, olha só, o que pode vir de positivo da França é talvez o nosso agronegócio ter que usar menos agrotóxicos, né? Veja só o ponto que a gente está pelas exigências do mercado europeu, porque lá eles não querem consumir comida com veneno, né? Nem carne. Não, inclusive tem veneno que foi proibido na França, mas que é vendido e usado aqui. Exato, é isso que eu estou dizendo. E aí, esses produtos, para serem vendidos na França e no mercado europeu, eles teriam que se adequar às normas deles de agrotóxicos. Isso aí seria bom para nós. Isso seria ótimo para nós. Né? Para a turma do agro é horrível, né? Para a turma do agro, é isso que a turma do agro não quer que entre neste acordo aí, né? Mas para nós, enquanto brasileiros, seria maravilhoso que o agro tivesse restrições de uso de agrotóxicos. Seria maravilhoso para nós. Né? Mas o Portinho, a deputada bolsonarista, como é que é o nome dela, cara? Daqui a pouco eu vou lembrar. Cristina, eu acho que é aquela não, do agro. não. É dentro desse papo, a Roberta Roma.
a Roberta Roma, ela apresentou um projeto de lei ontem para derrubar o decreto do Lula que garante alimentação saudável nas escolas, porque, segundo ela, substituir os ultraprocessados vai vilanizar a indústria e, por isso, quer derrubar a PL do presidente. Cara, isso aí, assim, ó, É impressionante, né, Suma? Sabe? Para que eu quero puxar a cordinha, quero descer, não tem como, cara. E tu sabe, Suma, que isso aí, essa questão é absurda, né? Mas essa turma do PL, eles começaram a colocar em prática uma estratégia, que era uma estratégia que a gente não tinha no panorama brasileiro, que é toda e qualquer medida do Poder Executivo, através de decretos, que o Poder Executivo tem uma margem de manobra grande através de decretos. O que significa isso? O que é decreto, Portinho? Decreto é um instrumento regulamentar, normativo, que o presidente, o governador e o prefeito, eles fazem sem precisar passar pelo parlamento, em matérias que não dependam do parlamento, onde já tem uma lei que regulamenta, como essa questão da merenda escolar, da alimentação das crianças. Nós já temos uma lei que regulamenta, e ali dentro daquela lei tem um espaço que o administrador ele pode dançar ali dentro, digamos assim, através de decretos. O que essa turma do PL tem feito, Suma? Muito habilidosamente para eles, né? Porque eles vão cercando o governo, eles vão estrangulando o governo através dessa política que eles fazem. Eles estão lançando mão de um instrumento que nunca era usado no Brasil. A gente nem conhecia muito bem esse instrumento, que é o decreto legislativo. Está lá previsto na Constituição, está previsto nas leis do Brasil, esse instrumento normativo. Eles estão agindo dentro das 4 linhas, como se diz, né? Como dizia o canalha aquele, dentro das 4 linhas. Esse decreto legislativo, um deputado, um senador faz para revogar um decreto do presidente. É uma coisa impressionante. E aí, claro, isso aí tem que ir à votação, e eles estão ganhando esses decretos legislativos, eles estão derrubando questões importantes que o Lula tem feito através de decreto. O Lula e o Haddad, eles estão revogando lá dentro do parlamento, eles estão mandando o seguinte recado para o Lula: tu não manda em nada, quem manda somos nós, não inventa de fazer decretos aí, porque nós vamos derrubar ele se ele for bom ou ruim para o povo e para o Brasil. Não importa, nós vamos derrubar o que tu fizer. E eles estão conseguindo fazer isso aí. E não deixa de ser uma estratégia, como você falou, Potinho, não só para ir criando uma blitz, para ir congestionando o caráter, enfim, procedimento do Poder Executivo, mas também vai brecando outros avanços, né? Vai brecando a relação do Executivo com o Congresso, vai congestionando a ordem do dia. Né? Então, é estratégia. Exatamente. E é um jogo para ser jogado, né? É interessante da gente ver isso aqui, porque às vezes a gente fica nessa história, esses caras são tudo, eles só querem gravar vídeo, eles são tudo uns loucos, são tudo nenhum tem programa, não tem nada. Não, peraí, eles têm uma estratégia e ela é muito bem definida lá dentro do parlamento. É muito bem definida a estratégia deles. E para o campo deles, para o lado deles, a estratégia funciona muito bem. Ela empareda o governo, ela dificulta a vida do governo. Não é só a questão de não aprovar as leis que o governo manda para o Congresso, é também revogar toda e qualquer ação do governo que vai gerar um resultado positivo para o país, para que o governo não tenha o que mostrar. Isso tá muito evidente na minha visão. Eu tenho visto acontecer demais esses decretos aí. E tu vê que são alguns deputados. Essa deputada que tu falou agora, eu não conhecia ela, nunca tinha ouvido. Nem eu. Eu passei a conhecer por conta dessa pauta aí. Que ontem veio na minha timeline, assim. E tu vê que a estratégia é tão boa que eles botam uma deputada completamente irrelevante para fazer uma coisa dessas que vai gerar notícia, para ela entrar no circuito também, né? Para ela Exatamente. começar a deputada aquela,
para ir ficando conhecida, porque ninguém conhece essa figura. A partir de agora ela será conhecida, infelizmente. Já tem um crachá, né? Já tem uma credencial dela, já tem que se apresentar. Eu sou a deputada dos processados, que vai lutar pela não vilanização da indústria, mesmo que as crianças tenham que comer plástico. Né? É terrível, né? É terrível, né? Com essa medida, eles também atacam indiretamente o MST e os movimentos campesinos, né? Que estão tendo aí, através desses programas de alimentação escolar, um campo importante para colocar os produtos, né, da agricultura familiar no mercado, né?